Olá, boa tarde. Seja bem-vindo às conversas da Eclésia, que neste mês de agosto colocam em destaque o património religioso de algumas dioceses. Hoje viajamos, através das palavras e também de imagens, à Diocese de Lamego, para conhecer melhor um santuário. Refiro-me ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Quem vai conduzir a nossa viagem, este percurso, é o Padre Joaquim Dionísio, reitor deste santuário. Muito obrigado pela sua presença, Padre Joaquim Dionísio. Este santuário, que fica localizado na Diocese de Lamego, tem algumas particularidades. Pode-nos contar, pode-nos relatar qual é a especificidade deste santuário? Boa tarde a todos e uma palavra também de gratidão à Eclésia e a quem ela trabalha por ter vindo até aqui à Lapa. Em relação à especificidade do santuário, um santuário mariano, como tantos outros que existem aqui na Diocese e pelo país fora, talvez o que seja próprio daqui da Lapa tenha a ver com a sua localização e depois com a especificidade da gruta onde uma imagem de Nossa Senhora terá sido encontrada e onde as pessoas podem hoje entrar numa passagem estreita que muitos procuram e que de alguma forma pode representar um pouco a porta estreita do Evangelho. De maneira que, tirando isso, pronto, não sei o que dizer mais, porque não se tratou de nenhuma aparição, tal como Fátima ou outros santuários assim, muito conhecidos, mas não deixa de ter a sua relevância a nível local e regional. E, sobretudo, vai-lhe também do facto das pessoas aqui se sentirem bem e, mais do que isso, vem da certeza de encontrarem Deus e de poderem invocar a proteção materna de Maria. E por isso muitos aqui vêm por curiosidade, mas também muitos outros, pensamos nós e assim o acreditamos, vêm por fé, por devoção e para agradecer graças recebidas. Podemos dizer que é um santuário mariano, mas um santuário secular, com muitos séculos de história já. Sim, e portanto, segundo a tradição, umas religiosas em fuga por causa do avanço dos soldados muçulmanos terão escondido aqui nesta serrania, num lugar completamente desabitado, uma imagem numa fenda de umas rochas, numa gruta, e essa imagem terá sido encontrada por uma menina daqui da terra, Joana, pastora, muda, terá encontrado essa imagem e, por dificuldades em datar tudo isso, portanto, colocam no século X, quando da invasão do general Almanzor, colocam por essa data a colocação da imagem e depois colocam no finais do século XV, 1498, o aparecimento da imagem, o encontro da imagem por parte dessa menina. E, portanto, essa tradição levou, ou leva a dizer, não é, da secularidade deste santuário, dos séculos que já leva. E quando os jesuítas aqui chegam, vendo o potencial, mas não fazem de promover a divulgar. Portanto, o santuário tem vários séculos. Sim. E por que a ligação aos jesuítas? Os jesuítas, em dada altura da nossa história, ficam responsáveis pela Escola de Artes de Coimbra, onde eles tinham depois um grande colégio. E esta zona daqui fazia parte dos bens que o rei doou aos jesuítas para poderem, de alguma forma, suportar os encargos com a Universidade de Coimbra. E, portanto, passando por aqui, vendo aquilo que lhes pertencia,
Aqui também investiram no seu tempo, o seu saber, desenvolvendo algo que eles já encontraram. Portanto, a ligação aos jesuítas vem desse pertencer aos bens da Universidade de Coimbra. E é um santuário ligado também à pastorícia ou não? Visto que está numa zona serrana, o rio Voga nasce aí próximo? Sim. A ligação à terra é por demais evidente. Aqui o santuário serviu também para, de alguma forma, valorizar os produtos da terra. Recordo apenas este pormenor. Uma das formas de pagar a promessa, assim que se dizia, era oferecer trigo, o equivalente ao peso da pessoa ou da criança ou adulto que fosse agraciada. E, portanto, existiam umas balanças e de um lado colocava-se a pessoa que tinha recebido a graça e do outro lado ia enchendo um saco de trigo. Isso levou a que houvesse aqui bastante trigo e levasse ao desenvolvimento, por exemplo, da panificação. E ainda hoje o pão da Lapa, não é procurado por muitos por aqui passo. De alguma forma também o queijo, não é? Joana, a pastorinha, que cuidava das suas ovelhas, ainda hoje isso continua a ser valorizado e o queijo da Lapa é também um dos produtos locais que muitos consomem. Portanto, de alguma maneira, a Lapa está ao serviço do desenvolvimento local também. E sei que também tinha aí um colégio contigo, muito próximo do santuário, onde estudaram figuras ilustres, como Aquilino Ribeiro. Por exemplo, sim. Os jesuítas, como eu dizia há pouco, vendo o potencial desta região, mas vendo também as carências da região, rapidamente procuraram construir uma residência para os padres jesuítas que aqui vinham prestar assistência religiosa e curiosamente foi um açoriano, o jesuíta, professor em Coimbra e no Porto, mas que se apaixonou aqui pela Lapa e levou a que fosse construída uma residência maior, não apenas para os padres jesuítas, mas também que servisse de estabelecimento de ensino para os jovens daqui da região. E, portanto, os jesuítas estiveram aqui perto de 200 anos, o colégio funcionou, mas depois, com a expulsão dos jesuítas, em 1159, o colégio ficou desativado. Com a expulsão dos jesuítas, todos os bens que eles tinham passaram para a coroa e, passado alguns anos, a coroa devolveu tudo o que era pertença dos jesuítas, neste caso aqui no colégio, e o santuário passou para o bispado, o bispo de Lamego, e foi já nos finais do século XIX, na última década, que o bispo de Lamego enviou para aqui 3 padres com a incumbência de voltarem a colocar o colégio em funcionamento. E é nesses últimos anos do século XIX que passou por aqui um jovenzinho chamado Aquilino Ribeiro. O colégio acolheu muitos, ajudou à formação de muitos, mesmo até a nível vocacional, mas em 1910 fechou definitivamente. Quer dizer que muitas pessoas daí, da região, neste caso alunos, estudavam nesse colégio. Sim, num raio de vários quilómetros era uma referência, era uma oportunidade de muitos poderem obter alguma formação. Atualmente pode estar um pouco esquecido este santuário de Nossa Senhora da Lapa, mas eu sei que em séculos passados Santiago de Compostela e o santuário de Nossa Senhora da Lapa eram os santuários mais importantes da Península Ibérica. Sim, a julgar pelo número de peregrinos, não é, que demandavam a Lapa e Santiago, com certeza que Santiago sempre à frente, mas a verdade é que também foram muitos aqueles que foram demandando aqui a Lapa e ainda hoje continua a ser um lugar de peregrinação. É verdade que menos conhecido, com menos condições para acolher grandes multidões,
mas a verdade é que ainda continuam a ser muitos aqueles que por aqui pensamos nós mais fortalecidos na sua fé. Sim, sim. Sei que há 3 grandes festas aí no santuário. Sim, ao longo do ano chamamos-lhe peregrinações, no 10 de junho, no 15 de agosto e agora também no 3º domingo de setembro. Esta de setembro é sobretudo para agentes do Minho, né, onde há uma grande devoção à Senhora da Lapa, né, mas depois a de 10 de junho e 15 de agosto, também a nível local, regional, também com grande adesão de grupos, de comunidades paroquiais, grande participação, né, a nível das comunidades. E estas 2 primeiras, 10 de junho e 15 de agosto, são antecedidas também de uma novena, o que levava a que muitos aqui viessem a albergar-se durante estes dias que antecediam essas peregrinações. É um santuário que não deixa passar os obesos. As pessoas mais obesas têm dificuldades em passar junto a 2 pedras. Sim, portanto, quem conhece o Santuário de Lapa facilmente visualiza aquilo que estamos a dizer. Eu próprio confesso que, como reitor, ainda não passei lá. Isso deve ser aqui. Está um pouco obeso. Não, ao facto do acesso estar vedado por causa do Covid. Mas a verdade é que na gruta nós encontramos o altar com a imagem de Nossa Senhora da Lapa e depois, logo assim, encontramos uma passagem estreita entre 2 rochas e a verdade é que exige alguma agilidade, mas não tanta como isso. E o que dificulta ali a passagem não será tanto o pecado, será mais a gula. A ansiedade, não, a ansiedade ou a claustrofobia de quem ali se sentir mal. Porque mesmo com alguma barriga todos passam. Há outra particularidade que é um crocodilo, um cerdão, um réptil que está ali, assusta um pouco as pessoas. Isso é fruto de uma promessa de um antigo devoto de Nossa Senhora, que chamamos-lhe um ex-voto, que por terras do Oriente se viu atacado por um crocodilo, terá invocado a proteção de Nossa Senhora da Lapa e ter-se-á mantido vivo também graças a essa intervenção materna de Maria. E então trouxe a pele do crocodilo e ofereceu ao santuário e, portanto, ele estava lá pendurado. Acontece que em 2012 houve um incêndio naquela parte da igreja e apenas se salvaram alguns bocados da pele do crocodilo que, entretanto, foram guardados numa caixa, assim, que estão à mostra no Museu do Ex-Voto, que aqui temos também, onde estão também outros ex-votos e algum do património da Senhora da Lapa e que podem ser visitados por todos. Em pleno mês de agosto, podemos então dizer que o Santuário de Nossa Senhora da Lapa deverá ser visitado para quem está de férias. Sim, nós fazemos o convite para o mês de agosto, mas também para todo o ano. É verdade que nos últimos tempos, por causa da pandemia que todos nós vamos vendo e que a todos faz sofrer, a verdade é que diminuíram muito, não é, aqueles que aqui habitualmente vinham. Esperamos que ao longo deste mês muitos o possam fazer, porque temos condições de segurança, cumprimos todas as regras sanitárias e quem aqui vem, e são muitos, sentem-se seguros. E, portanto, não apenas neste mês, mas fica o convite para todos os meses e, se me permite também a ousadia, porque não também a Eclésia passar por aqui um dia destes e mostrar em imagem aquilo que eu
tento dizer aqui por palavras. Um santuário, então, para uma família, tanto para crianças como para adultos. Sim, sim. Tem atrativos e deve ser visitado. Sim, e portanto, a par da igreja, a par do recinto de merendas, temos também o recinto campal para as grandes celebrações. A 800 metros poderão encontrar a nascente do rio Volga e depois há percursos pedestres que podem percorrer, e há também já bastante oferta ao nível do turismo rural e para lá da gastronomia, portanto, tudo isso que podem encontrar numa zona do interior, com gente simpática, e certamente ficarão contentes de poder acolher todos. Um local então a visitar neste mês de agosto. Padre Joaquim Dionísio, muito obrigado pelo seu esclarecimento e dar a conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Lapa. As conversas na Eclésia voltam amanhã com outra temática e também com outra diocese. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.